Olá, muito boa tarde. As igrejas cristãs vivem nestes dias o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Uma ocasião para dar mais atenção ao ecumenismo que analisaremos daqui a pouco com o Padre Tony Neves, hoje convidado do programa Eclésia. Antes mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco denunciou este domingo os mercadores de carne humana. Foi durante a oração do Ângelus no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Migrantes e refugiados rumo a um mundo melhor. Este é o tema evocado a nível mundial no domingo para recordar os dramas e a fragilidade que marca a existência de quantos procuram noutros países uma vida mais digna. No seu encontro dominical com os peregrinos, foi para eles o pensamento do Papa. Cari amici, voi siete vicini al cuore della Chiesa. Perché la Chiesa è un popolo in cammino verso il regno di Dio che Gesù Cristo ha portato in mezzo a noi. Na Praça de São Pedro estavam representantes de várias comunidades étnicas que buscam na Europa uma existência mais segura e uma vida mais digna. Non perdete la speranza di un mondo migliore. Vi auguro di vivere in pace nei paesi che vi accolgono, custodendo i valori delle vostre culture di origine. Francisco não esqueceu aqueles que dedicam o seu trabalho ao acompanhamento destas pessoas e das suas necessidades. Vorrei ringraziare coloro che lavorano con i migranti per accoglierli e accompagnarli nei loro momenti difficili, per difenderli da quelli che il beato Scalabrini definiva i mercanti di carne umana, che vogliono schiavizzare i migranti. O Papa dirigiu um agradecimento especial à congregação dos missionários de São Carlos, os padres e as irmãs scalabrinianos, que tanto bem fazem à Igreja e se fazem migrantes com os imigrantes, disse o Papa. Francisco terminava rezando pelos migrantes e refugiados. In questo momento pensiamo a tanti migranti, tanti rifugiati, alle loro sofferenze, alla loro vita tante volte senza lavoro, senza documenti, tanto dolore. Pela tarde, Francisco visitava a comunidade cristã do Sagrado Coração, uma paróquia salesiana situada perto da estação Termini, na cidade de Roma. Na ocasião, o Papa encontrou-se com um grupo de refugiados que, em alguns casos, chegaram através da ilha italiana de Lampedusa. Eram oriundos de países como a Somália, Eritreia, Gâmbia, Camarões, Afeganistão, Iraque, entre outros. Depois, o Papa celebrou a Eucaristia com a comunidade paroquial, exortando os presentes à confiança em Jesus, nas suas palavras, aquele que nunca desilude e que constitui a escolha certa. Todas as culturas e religiões revelam-nos um rosto mais nítido de Deus. A afirmação é de Marcelo Barros, monge beneditino que esteve em Portugal para falar de ecologia e espiritualidade. Agora isso é muito difícil. Marcelo Barros é monge beneditino, mas a sua vida monástica faz-se com os índios da Amazónia, no contacto com a sabedoria que as culturas tribais sabem retirar da natureza. Um itinerário, como diz, em busca de uma unificação interior e de uma unidade com os outros. Foi com o contato com as culturas indígenas e as culturas negras no Brasil que eu aprendi que essa unidade, como monge, teria que ser comigo próprio, com os outros, mas também com todo o universo, com toda a natureza. Eu aprendi isso com as culturas e as religiões indígenas e negras. O seu mosteiro é em Olinda, no Brasil,
mas o claustro tem sido o mundo, na sua pluralidade de culturas e sensibilidades de Deus. Marcelo Barros diz que todos nos fornecem elementos importantes para nos aproximarmos de Deus. Eu não tenho nenhuma tentação nem tendência a mudar de religião, mas a descobrir na minha fé o que Deus me diz através dos outros. Esse é o ecumenismo. Escutar a palavra que Deus tem em todas as culturas, em todas as religiões, para a nossa. Então, cada dia mais eu me sinto mais cristão, mais aberto a reconhecer uma palavra de Deus, uma revelação, que Ele dá a todos, não somente a nós. Marcelo Barros esteve entre nós a convite do Instituto Missionário da Consolata, veio falar de espiritualidade e ecologia. Aprofundar a sensibilidade e o contacto com Deus é para ele negar o modelo antropocêntrico que nos marca os dias. Porque o modelo antropocêntrico, ele é pouco espiritual, ele é anti-espiritual. Ele nos prende a nós mesmos. E a espiritualidade, o que é espiritualidade? É uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. E o que significa isso? Significa a gente sempre acolher uma palavra para sair de si. A espiritualidade é uma forma de contemplação, de acrescentar nitidez à transcendência e perceber a ação de Deus naquilo que nos rodeia, do rosto de Deus na obra criada. Mas o monge lembra que contemplar não tem nada de estático, como alguém que observa um quadro. A contemplação é um caminho, a contemplação é um processo. O ver é como o Evangelho de João diz, que os discípulos descobriram onde Jesus morava. Ele disse, venham e vejam. E eles foram, viram e ficaram com ele. Então a contemplação tem essa dimensão do estar com Deus. E isso é que é importante na descoberta, como eu digo aqui neste livro, o amor fecunda o universo. Quer dizer, há um amor que está presente em tudo e que a gente tem que descobrir. Para Marcelo Barros, vivemos num mundo ao contrário, centrado na ambição e desprezando a partilha, fascinado pelo ter e ignorando a relação solidária. O mundo está organizado a partir do lucro e dessa ambição de sempre ter mais, sempre se apossar de tudo como proprietário. Os índios ensinam a terra é de Deus. Nós somos apenas administradores. Nós não possuímos nada. Nós é que somos da terra. A terra é nossa mãe. Então, acho que isso é uma atitude profundamente espiritual e que a gente encontra também na Bíblia. A relação com os outros é a condição para se viver a fé, diz Marcelo Barros, que deixa uma advertência. Quando desligamos a fé da vida e do concreto das coisas, então permitimos que tudo se torne uma mercadoria. Quando a gente não liga a fé com a vida, a fé com a vida concreta, com a história, com a sociedade, mesmo com a política, quando a fé é desligada, então a gente permite que tudo se torne mercadoria. A terra é mercadoria, o outro é mercadoria, eu mesmo acabo me comportando como mercadoria. E é preciso desmercantilizar, é preciso restituir a sacralidade do ser humano, da terra, da água, do ar, da natureza e da própria vida humana. Entre nós veio falar da ecologia e da espiritualidade, duas realidades que se entrelaçam na preocupação pelo mundo que nos envolve. Hoje, todos estão preocupados com a ecologia, mas não existe uma ecologia só ambiental. A ecologia é também social e é também interior. Então, se não se cuida da justiça social, não há como garantir ou proteger a natureza. Porque o ser humano é o ser que está mais ameaçado
Dom Joaquim Gonçalves, que faleceu no último dia do ano passado, foi bispo de Vila Real entre 1991 e 2011. O atual responsável pela Diocese Transmontana recorda o trabalho do seu antecessor. O Sr. Dom Joaquim foi um bispo grandioso, acho dizer que foi bispo da Diocese, bispo residencial da Diocese de Vila Real durante 20 anos, mais 4 como bispo coadjutor. Portanto, foi uma vida gasta ao serviço da Diocese. Ele é proveniente da Arquidiocese de Braga, onde estudou, onde foi ordenado sacerdote e foi também bispo auxiliar, mas o que é certo é que grande parte da sua vida, 25 anos da sua vida, os dedicou à Diocese de Vila Real. Como todos sabem, o Sr. Dom Joaquim era um professor, era um homem que, por sua natureza, ele mesmo dizia que teria sido melhor professor que bispo. Não quer dizer que o bispo também precisa de ser professor e precisa de ensinar, mas o senhor foi realmente, era um homem de uma pedagogia, falava com uma clareza extraordinária, expunha com muito gosto, e pelos artigos, pelo sentido artístico e musical, escreveu algumas obras também desse teor. Portanto, foi um homem que deixou muita saudade. Depois apostou muito na formação, quer catequética, litúrgica, do cântico, nas festas, realização das festas. Foi um homem que nos deixa muitas saudades e que perdurará por muito tempo o seu ensino entre nós. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora do ecumenismo com o Padre Tony Neves, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Padre Tony, por estar neste programa. Pedir que nos contasse, de facto, esta sua aproximação e paixão também ao ecumenismo, que faz reservar muito do seu tempo para a causa ecuménica. Onde encontramos esse gosto e essa paixão pelo ecumenismo? É curioso que eu estive a refletir nisso há dias e recuando no tempo, eu acho que vou parar a 1982, portanto já nas calendas gregas. Eu estava na altura em Coimbra e, por ocasião da Semana da Unidade, fui convidado a participar numa celebração ecuménica. Para mim, uma novidade absoluta. Eu não tinha ainda tomado, eu tinha 18 anos na altura, não tinha ainda tomado consciência por um lado, da existência de tantas igrejas, mas, ao mesmo tempo, deste esforço já para que a unidade pudesse acontecer. Depois, entretanto, comecei os meus estudos de Filosofia e Teologia. Todo o tempo que eu estive em Lisboa, eu sempre participei nas celebrações ecuménicas que aconteciam no âmbito aqui desta área de Lisboa. Inclusivamente, andei à procura e escrevi uma série de artigos para as nossas publicações espiritanas nesse período. Mas depois, o grande momento de vivência ecuménica, acabei por fazê-lo em Paris, quando fui para lá estudar, porque encontrei na realidade francesa uma realidade muito mais plural que em Portugal. Portanto, enquanto em Portugal a presença da maioria das igrejas cristãs é um pouco residual em termos numéricos, mas em França as comunidades ditas reformadas são muito fortes. Estava eu em Paris a estudar quando aconteceu em Basileia, na Suíça, a primeira Assembleia Ecuménica Europeia, com um tema que fez história e continua a ser atualíssimo: justiça, paz e integridade da criação. Eu não pude ir a Basileia porque os estudos não me permitiam, mas em Paris seguiu-se com muito rigor essa Assembleia. E eu lembro-me que, inclusive, a partir de Paris escrevi algumas coisas sobre isso, mas, sobretudo, vivi intensamente essa semana. Esteve depois na segunda? Estive na segunda e na terceira. Mas, entretanto, fui para Angola e, então, em Angola, os 5 anos que lá estive foram intensamente ecuménicos. A missão é ecuménica, a missão que se desenvolve? É curioso que eu senti que em Angola havia muito mais iniciativas ecuménicas do que aqui. Talvez o contexto da guerra as tenha potenciado, porque em muitos momentos tivemos que nos reunir, os padres, os pastores, as pastoras, para podermos lutar contra a guerra, para podermos criar ondas de solidariedade para com as vítimas da guerra, para podermos escrever em conjunto documentos a denunciar as atrocidades da guerra, a propor caminhos de paz. Se calhar, em termos de vivência intensa e ativa de ecumenismo, os 5 anos de Angola foram, assim, o top.
Quando regressei a Portugal, fui nomeado pela Conferência dos Religiosos de Portugal para ser delegado na segunda Assembleia Ecuménica Europeia, que foi em Graz, na Áustria, e foi aí que nasceram iniciativas, ou a partir daí que nasceram iniciativas como, por exemplo, a dos Fóruns Ecuménicos Jovens, através da criação da Equipa Ecuménica Jovem. Os últimos anos, portanto, estamos a falar de 97 para aqui, têm sido intensos, temos reuniões ecuménicas pelo menos todos os 2 meses, lançámos uma série de iniciativas. Se calhar a que tem mais visibilidade é do Fórum Ecuménico, o 15º foi em Lamego, em novembro passado, mas por ocasião da Semana da Unidade há sempre uma série de iniciativas, sobretudo orantes, mas não só, e depois tive a oportunidade de ser também convidado para participar na 3ª Assembleia Ecuménica que aconteceu em Sibiu, na Roménia, em 2007, que também foi um momento muito, muito interessante. Que urgência tem a inclusão deste tema do ecumenismo, não diria apenas nas comunidades religiosas, na católica nomeadamente, mas também na própria sociedade? Eu acho que é importante por muitas razões. A nível interno, a nível de igrejas, é uma questão de crédito, uma questão de credibilidade. A vontade de Cristo está expressa, que haja um só rebanho e um só pastor. Mesmo a pergunta desta Semana da Unidade, estará Cristo dividido? Que é uma pergunta que São Paulo faz a uma comunidade que estava dividida, é uma pergunta que nos deve criar problemas não tanto nos ouvidos, mas sobretudo no coração. Porque é que se Cristo é o mesmo, há igrejas que se combatem. Não é? Essa pergunta foi feita logo nas primeiras comunidades cristãs, já havia a divisão. Daí não é? Que São Paulo a tenha gravado numa das cartas, não é? Mas esta caminhada em direção à unidade e, sobretudo, uma caminhada feita em comum é absolutamente decisiva para o crédito das igrejas e é um sinal enorme para o mundo que ele próprio está dividido, não é? Basta ver as notícias para percebermos que há tantos países que estão em guerra, uns contra os outros, e às vezes dentro dos próprios países, guerras civis, como agora até acontece mais no momento em que vivemos. E esta vontade de construir unidade, de perceber que a riqueza, ou que a diversidade é uma riqueza, pode ser um sinal muito importante para o nosso mundo, um mundo tão fragmentado e fragilizado por essa divisão. O próprio anúncio e a missão, uma vez que o padre António Neves pertence a uma congregação missionária e é provincial dos missionários espiritanos, tem de incluir esta dimensão, tem de ter em conta outras igrejas? Sim, outras igrejas, outras religiões e até a boa vontade das pessoas que se dizem agnósticas, não é? Há iniciativas como aquelas que estão em torno do Espírito de Assis, em que quer João Paulo II, quer Bento XVI e o Papa Francisco também já carimbou esta ideia de que temos que construir um mundo novo e esse mundo novo tem que assentar no aproveitamento da riqueza que a diversidade nos traz. Portanto, a diversidade não pode ser geradora de violência e conflitos, a diversidade tem que ser geradora de riquezas quando nós conseguimos aproveitar o bom de cada pessoa, de cada instituição. E por isso, por exemplo, para as questões da paz e da solidariedade, tem havido muito trabalho feito em conjunto das igrejas cristãs no seu todo, e aí se fala de ecumenismo, mas também do diálogo interreligioso, portanto, esta comunhão entre todas as religiões, por grandes causas, e mais, o diálogo dito intercultural, que junta todas as pessoas que querem construir um mundo humano fraterno, mas que não se identificam com nenhuma das instituições religiosas que neste momento são as referências do mundo. O diálogo ecuménico e mesmo interreligioso é, na sua opinião, para António Neves, uma questão geracional? É uma questão que as novas gerações podem assumir e viver de forma diferente? Eu acho que, como tudo, em tudo, as novas gerações trazem novidade. Por isso são novas, não é? E nesta dimensão, em Portugal, com certeza que sim. Por uma razão simples, é que as gerações mais antigas viveram tempos em que esta ideia da comunhão e da unidade não era uma ideia que fosse muito cultivada. E por isso, a Igreja Católica era a Igreja Católica e as outras igrejas eram as outras igrejas, não havia grande necessidade, nem fazia muito sentido, na mentalidade mais antiga, começar a criar laços de comunhão entre as diferentes igrejas. Ora, com o Concílio Vaticano II da parte da Igreja Católica, também com outros momentos importantes da parte de outras igrejas, criou-se esta convicção
de que é importante fazer caminho de unidade, e esse caminho está a ser feito, e acho que as novas gerações têm mais abertura e mais maleabilidade para poderem dar este passo. Também mais experiência, mais acontecimentos concretos de ecumenismo, nomeadamente esses fóruns ecuménicos que acontecem periodicamente. Sim, são marcas que ficam nas novas gerações. Sem dúvida. E estes fóruns ecuménicos entram numa onda mais alargada, porque o primeiro fórum em Portugal, que aconteceu em Leiria em 99, foi resultado muito claro das conclusões da Assembleia Ecuménica Europeia, que tinha tido lugar em 97 em Graz, onde uma grande delegação de Portugal, no fim do encontro, se juntou e todos se perguntaram uns aos outros: nós estamos aqui na Áustria, agora quando regressarmos a Portugal, o que é que nós fazemos? O que é que vamos fazer para ativar alguns dinamismos que correspondam a toda esta celebração, a toda esta vivência que fizemos aqui na Áustria. E foi a partir daí que se criou a equipa ecuménica jovem, e foi a partir daí que se construiu o projeto do primeiro fórum, que depois abriu para outras perspectivas. Hoje em dia, a nível juvenil, não temos só o fórum, desde a produção de CDs onde cantamos juntos canções que são do património das diferentes igrejas, campos de trabalho ecuménico jovem, peregrinações a TZ, enfim, a colaboração na organização dos 2 grandes encontros de TZ em Portugal, em Lisboa e no Porto. Enfim, há uma série de iniciativas, para além de tudo o que fazemos por ocasião desta Semana da Unidade, que estamos agora também a viver. E que irá concluir-se no sábado com a assinatura do reconhecimento mútuo do batismo. Um grande momento, trabalhamos muito por este momento, e é sobretudo simbólico. Eu creio que em termos práticos não vai trazer assim grandes novidades, é uma realidade que já se está a praticar, que já se pratica um pouco por essa Europa e por esse mundo fora, mas simbolicamente será um marco nesta caminhada. Padre Tony Neves, muito obrigado por ter estado aqui neste programa a apresentar a sua aposta no ecumenismo. Já amanhã mostramos-lhe outras experiências de ecumenismo vividas no cotidiano de muitos cristãos. Até lá, votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.